Vamos dar continuidade ao tema que nós temos trabalhado todos os domingos, surpreendidos pela alegria, e hoje nós vamos ver, ou um subtítulo, um subtema, dinheiro, a moeda de troca do prazer cristão. Dinheiro, a moeda de troca do prazer cristão. Eu convido os irmãos a abrirem na primeira carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 6, nós vamos ler do verso 6 ao verso 10, e depois do verso 17 ao verso 19. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, do 6 ao 10, e depois do 17 ao 19. Diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Agora dos versos 17 ao 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouro sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. Até aqui. O dinheiro, meus irmãos, é a moeda do prazer cristão. Ou seja, aquilo que você faz com o dinheiro hoje, ou o que você deseja fazer com o dinheiro hoje, no dia de amanhã e depois do amanhã, podem definir tanto a sua felicidade como a sua ruína. Tanto a sua felicidade, que pode ser uma felicidade, como nós veríamos no final dos filmes, que pode definir felizes para sempre na sua relação com o dinheiro, ou tristeza para sempre na sua relação com o dinheiro, descontentamento para sempre na sua relação com o dinheiro. E estes versos, esse texto de Paulo que nós acabamos de ler, é um texto que nos ensina a usar o dinheiro de uma forma que nos traga o maior ganho possível, para que a gente aprenda a lidar com o dinheiro, sim, cristãos aprendendo a lidar com o dinheiro, para que a gente tenha como cristão um maior lucro possível, o maior ganho possível. E não é um ganho ou um lucro passageiro, mas é um lucro duradouro. Um lucro duradouro, um lucro consistente, um lucro que te traz contentamento, que te traz alegria, porque esses versos que nós lemos, eles falam do prazer cristão. Fala de dinheiro, fala do prazer cristão, fala da alegria cristã, fala do contentamento cristão. Esses versículos, meus irmãos, eles mostram também que todos os males que acontecem no mundo, não é porque o ser humano ele tem os seus desejos fortes, e ele corre atrás dos seus desejos, porque ele não consegue conter os seus desejos que são mais fortes do que ele. Não. Todos esses males que a gente vê acontecendo no mundo, e que a gente vê de forma particular também na vida das pessoas, através das suas escolhas, através das consequências das escolhas que as pessoas fazem, não é porque o desejo que essa pessoa possui no seu coração é um desejo forte, é um desejo grande, não, mas é porque é um desejo pequeno, é um desejo fraco, é um desejo tacanho. Sabe por quê? É tão pequeno o desejo que as pessoas se satisfazem com qualquer tipo de contentamento.
com qualquer tipo de prazer que encontra na vida. Sabe, com o prazer mais transitório, com o prazer mais terreno, com o prazer mais passageiro, com o menor prazer, com o menor sentido de alegria, porque o desejo que muitas vezes nós temos no nosso coração é tão fraco que se contenta com qualquer coisa que nós encontramos na estrada, no nosso dia a dia, de algumas escolhas que chegam para a gente no nosso dia a dia. São prazeres que nunca podem saciar a profundidade que tem a nossa alma. A profundidade dos anseios que o nosso coração, que a nossa alma possui, mas acabam por destruir a nossa alma. A raiz de todo mal é que nós somos o tipo de pessoas que se acomodam pelo amor ao dinheiro, em vez de buscar o amor por Deus. E para combater esse tipo de desejo, para combater esse tipo de sentimento, de amor, que muitas vezes toma conta dos nossos desejos, do nosso coração, é que a gente vai refletir. É para isso que Paulo escreveu, tanto para aqueles cristãos que estavam sendo pastoreados por Timóteo, lá em Éfeso, na época que ele escreve essa carta, quanto para a nossa vida hoje. Ou talvez muito mais para a nossa vida hoje, como era naquele tempo, porque naquele tempo eram líderes que adentravam nas igrejas e eles queriam ter lucro com a fé dos cristãos. A igreja de Éfeso estava crescendo, estava pulsando, as pessoas estavam vindo para a igreja, e os líderes daquela época estavam vendo uma bela oportunidade de lucrar em cima da fé daqueles irmãos, daqueles cristãos daquela época. E Paulo escreve essas palavras para esses líderes, ou para esses falsos profetas, como a gente chamaria, não que não exista nos dias de hoje, né? Eu acho que existe, e existe bastante. Então, meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente se depara com o verso 6. E Paulo diz no verso 6, olha só: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. A gente se depara com essa palavra piedade, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O que é piedade? Quando a gente pensa em piedade, a gente pensa que acreditar que humildade vale mais do que bolsa, vale mais do que a marca da bolsa que a gente tem, vale mais do que a marca da roupa que a gente usa, vale mais do que a marca do sapato que a gente usa. Humildade vale mais do que qualquer outra coisa externa que pode ser acrescentada à nossa vida, porque nós estamos falando de um valor que é interno, que faz parte do nosso ser. Que virtude vale mais do que carro, vale mais do que o carro de luxo, vale mais do que o carro do ano. Que a paz de espírito vale mais do que a casa própria. A paz de espírito vale mais do que a casa própria. A paz de espírito vale muito mais do que a gente ir morar numa cidade litorânea, como a gente sempre deseja ir morar, ou como morar num endereço badalado da nossa cidade. A paz de espírito vale muito mais do que isso. Significa dar mais atenção aos nossos conteúdos interiores, à humildade, e não às coisas que estão colocadas à nossa volta, né? Que estão ao redor, no nosso exterior. A piedade, meus irmãos, é essa relação com o divino, é essa relação com o eterno, sabe? Com aquilo que extrapola os nossos sentidos físicos. Por exemplo, uma amizade. A amizade não tem valor monetário. E por experiência própria, quando dinheiro entra no meio da amizade, a amizade se desfaz. Porque quando uma amizade é equilibrada por um valor monetário, quando tem dinheiro, é um equilíbrio muito frágil. A amizade, ela se desfaz muito fácil, porque a piedade é a oposta ao mundo das coisas. E a gente vai encontrar maior valor nas coisas que a gente não pega do que nas coisas que a gente pega. Sabe como é que é isso? Encontrar maior valor nas coisas que a gente não pega do que nas coisas que a gente pega. Coisas que a gente não pega, por exemplo, amor a gente não pega, compaixão a gente não pega, misericórdia a gente não pega, generosidade a gente não pega, amizade a gente não pega. Então todas essas coisas têm
muito maior valor, e é disso que se constrói a nossa piedade, ou a nossa vida piedosa. A piedade é aquilo que nos faz seres humanos valiosos, não por aquilo que temos, mas por aquilo que nós somos, por aquilo que nós vamos construindo no nosso caráter, do nosso dia a dia, na jornada com a nossa família, na jornada com o nosso trabalho, na jornada com os nossos relacionamentos, sejam pessoais, com relação à amizade, com os nossos familiares. Piedade é aquilo que nos faz seres humanos valiosos, então não por aquilo que temos, mas por aquilo que nós somos, por aquilo que nós somos construídos, e eu não posso ser valorizado e nem valorizar as outras pessoas por aquilo que eu possuo, ou por aquilo que as outras pessoas possuem, ou ainda por aquilo que eu produzo, ou aquilo que as outras pessoas passem a produzir. E é bem interessante que eu li um texto, há um bom tempo atrás, falando sobre a questão da terceira idade. Por que as pessoas na terceira idade não são vistas mais com tanto valor pela sociedade, como elas eram vistas antes de se aposentarem? Ou na maior parte dos casos. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando elas se aposentam, elas não produzem mais. Elas não têm mais valor monetário para a sociedade. Elas não fazem mais parte do PIB da nação, da produção do PIB da nação, mas agora elas apenas ajudam na despesa da nação. Então, muitas vezes nós olhamos, ou a sociedade olha a pessoa de terceira idade não por aquilo que ela é, como pessoa em si, como a imagem e semelhança de Deus em si, mas apenas por alguém que parou de produzir, que está na sua casa, que está descansando agora. Se a sua piedade, se o seu amor a Deus o libertou do desejo de ficar rico e o ajudou a estar contente com o que tem, então a sua vida cristã ela se prova ser tremendamente lucrativa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se o seu amor a Deus, se a sua piedade, o liberta desse desejo de ficar rico, de se tornar alguém de muitas posses, então a sua vida está se tornando ser uma vida de crescimento espiritual, sim. Uma vida de um crescente contentamento, sim. Uma vida que é lucrativa, sim. Porque a espiritualidade que derrota a ganância por riquezas materiais, gera grande riqueza espiritual. Porque as Escrituras elas sempre vão nos deixar muito claro que é muito lucrativo não correr atrás de riquezas. É muito lucrativo não correr atrás de coisas materiais, de bens materiais, porque o cristão sabe que a felicidade não se encontra nas coisas, se encontra nas pessoas, se encontra no valor do outro como ser humano, se encontra nas relações pessoais, naquilo que nós construímos, como dito antes, no nosso caráter aqui na terra, para que quando a gente chegar nos céus, a gente apresente a Deus. Então, aquilo que nós construímos em nosso caráter define a nossa real riqueza e a nossa real pobreza. O contentamento é só a consequência de uma vida piedosa. Por exemplo, é uma alma grande, uma alma gigante dentro de uma casa pequena. Uma alma grande dentro de uma casa com os seus poucos cômodos, mas é uma alma que está contente com o que tem, não se importando com aquilo que possui e não se deixando possuir também pelas coisas que tem. Por quê? Porque você é o que é pela graça de Deus. Tendo pouco ou tendo muito, não tendo nada, isso é virtude. E a grande virtude em saber ter nada, mas também há uma grande virtude em a gente saber ter muito. Porque a gente dá o grande valor quando a gente lê esse texto aqui, de Filipenses 4:11. Filipenses 4:11, o apóstolo Paulo vai dizer assim para a gente: digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância
como de escassez. A gente tem o costume de olhar para esse texto e supervalorizar a questão de que Paulo ele sabia viver sem nada, de que ele vivia contente na escassez, de que ele sabia viver com a pobreza, mas a gente não olha também a parte que Paulo diz que ele sabia viver tendo muito. E isso para a gente falta às vezes, saber viver tendo muito. E isso é uma questão de integridade, isso é uma questão de virtude, de continuar sendo quem eu sou. Se eu de uma hora ficar, de uma hora para outra, perder tudo, ficar pobre, continuar sendo quem eu sou, se eu de uma hora para outra me tornar rico, ter muito dinheiro, ter muitos bens materiais, porque aquele homem que eu sou no meu interior, na minha piedade, na minha espiritualidade, não depende das coisas que eu tenho ou das coisas que eu deixo de ter, sabe? Mas eu vivo a minha piedade nos meus conteúdos interiores, eu vivo do caráter que eu estou formando aqui, agora, e do caráter que eu quero apresentar a Deus. E aí no verso 7 e 8, Paulo diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Quando Paulo diz, porque nada temos trazido para este mundo, tendo sustento e com que nos vestir, ficamos contentes. Tá bom, Paulo, beleza, então eu vou me acomodar. É uma palavra que, em certo sentido, pode gerar acomodação para a gente, não é verdade? Eu tenho comida, eu tenho que me vestir, eu tenho minha casa, eu tenho minhas coisas, então beleza. Tá bom, sabe? Pode gerar, mas mais para frente, sabe? A gente vai ver que gera, assim, um profundo espírito de inquietação, porque Paulo diz o seguinte: tendo o que comer e o que vestir tá bom, fique satisfeito. Tá bom. Ele está dizendo que nós precisamos aprender a desfrutar do que temos, ao invés da gente ficar consumido pelos desejos tão fracos que muitas vezes toma conta do nosso coração, pelos amores que muitas vezes toma conta do nosso coração, pelas coisas que a gente não tem, pelas coisas que a gente deseja ter. Ele está dizendo, estejamos satisfeitos, porque as pessoas que não aprendem esse segredo do contentamento com as coisas que já têm, acabam sendo vítimas, acabam sendo escravizadas por desejos que são descontrolados, por desejos que são nocivos, perigosos e que acabam se tornando em sofrimentos. Porque o oposto do contentamento e da satisfação é o quê? É a cobiça. É a cobiça, é o desejo, sabe? É o olhar sempre para aquilo que eu não tenho, é o desejo de olhar sempre para aquilo que eu gostaria de ter, e não desfrutar das coisas que eu já tenho, não se contentar com as coisas que Deus já me deu como dádiva. E aí a gente pode dizer, mas o que eu tenho é tão pouco. Se eu me satisfazer com o que eu tenho, o que é tão pouco, eu vou me acomodar, eu vou parar de crescer, eu vou parar de progredir, eu vou parar de me amadurecer, eu vou me acomodar. Mas, meus irmãos, o grande problema é que a propaganda que tem sido vendida é que a nossa felicidade, é que a nossa satisfação depende das coisas que a gente pode ter e que a gente precisa ter, que a gente precisa desejar ter. Como se a nossa alegria, se a nossa felicidade dependesse de todas essas coisas exteriores que a gente pode comprar. E que você precisa ter coisas, porque quanto mais você tiver, melhor vai ser a sua vida. Você precisa ter mais. Porque quanto mais você tiver, mais segurança você vai ter, mais esperança você vai ter. E você precisa gastar todas as suas energias a conquistar aquilo que você não tem. Essa é a propaganda moderna. É a propaganda que coloca um herói. O herói é aquele garoto ou aquela garota que eram pobres e que conseguiram ficar ricos. E por que não o contrário? Por que não é feita a propaganda de um garoto ou de uma garota que voluntariamente se tornaram pobres? Por quê?
Porque hoje nós pegamos a cobiça e nós damos à cobiça o nome de ambição. Nós pegamos a cobiça, colocamos ela num papel de presente, entregamos para a sociedade, olha, seja ambicioso, você precisa crescer. E quando dentro desse papel, desse envelope de presente, é apenas cobiça. Nós chamamos a prudência também o ato de guardar valores às escondidas, o ato de guardar, de ganhar dinheiro de uma forma que é ilícita. E a ganância nós chamamos de diligência, nós chamamos de dedicação, como aquela pessoa que é dedicada, que trabalha, mas que a gente não consegue ver que a ganância, ela toma conta do coração das pessoas, e não importa em qual direção o mercado está andando. Como cristãos, a gente precisa ver que Deus é sempre melhor. Deus é sempre melhor do que o ouro. Por isso, com a ajuda de Deus, meus irmãos, nós devemos estar contentes com o suprimento das necessidades mais simples que Deus nos supre todos os dias. Por exemplo, é o pão na mesa todos os dias. Sabe? A roupa diferente que nós temos para usar 7 dias na semana, cada dia uma roupa diferente. São os calçados que nós temos para usar todos os dias. A possibilidade que você tem de pegar seu carro, de pegar a sua bike, de pegar o transporte público, sabe? De alguma forma chegar no lugar que você precisa ir. É o prazer de um banho quente no final do dia. De uma reunião em família, depois de um dia de estresse. É aproveitar a sombra de um dia quente. E um cobertor no dia frio. São as coisas simples da vida que valor monetário algum é capaz de te dar tamanho contentamento. E aí a gente chega no verso 9, que Paulo vai dizer, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, ciladas e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha só esse versículo, o caráter progressivo desse versículo. Olha como que ele começa e olha como que ele vai terminando. Primeiro, esses homens, eles são descritos como homens que desejam o mal. Por que desejam o mal? Porque desejam riqueza material. Logo, esses homens, eles perdem os pés do caminho, eles caem em tentação, em numerosas cobiças que são insensatas, que são loucas, que são nocivas, que são perigosas, e finalmente essas cobiças os derrubam em ruína e destruição. São homens loucos, que Paulo está dizendo, são homens loucos, homens que saem para pescar, pegam seu barco a remo, saem remando num rio, e vão até a beira de uma catarata. E a catarata tem apenas o serviço ou o trabalho de empurrar o barco desses homens rio abaixo, profundeza abaixo. São homens loucos. E quando será, meus irmãos, que nós vamos entender como cristãos, ou como sociedade também, que não existe dinheiro fácil? Por exemplo, quantos cristãos hoje que caem na tal do negócio em pirâmide? Por quê? Porque colocou no seu paladar o gosto do dinheiro fácil. E no meu paladar, com o gosto do dinheiro fácil, eu aceito. Meus irmãos, quantas e quantas pessoas que caem por pura ganância, por puro desejo de ter, de possuir, no golpe de ir até um local, de achar, por exemplo, o anúncio de um carro que vale 50 mil por 20 mil reais, e a pessoa vai até lá, e cai em um golpe, porque o que pode ser se não for um golpe? Então não é possível que um cristão ele entre nesse caminho de um acesso às coisas que ele pega atalho, sabe? Que ele corta valores, que ele corta princípios éticos. Não vale a pena sacrificar a consciência, meus irmãos, para obter coisas. Não vale a pena sacrificar a consciência para ter carro. Não vale a pena sacrificar a consciência para usar algo que é apenas
por marca, é apenas porque o mercado tá vendendo, porque apenas o mercado está dizendo que que daquilo depende a sua felicidade. Porque, olha o verso 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, a avareza é uma raiz de todos os males, de todo o gênero de mal que a gente encontra. Por exemplo, nas Escrituras a gente vai ver Natã no seu encontro com Davi, onde ele encontra Davi e diz aquela parábola, que um senhor tinha o seu exército, as suas tropas, os seus muitos cordeiros, mas que por pura ganância, ele toma a cordeirinha de um homem que tinha apenas aquela cordeirinha. Nós encontramos a avareza que levou o jovem rico a afastar-se de Cristo, quando Cristo diz, então vende todos os seus bens e dá aos pobres, então vem e me segue. Não porque se ele fizesse isso ele seria salvo, mas é apenas o resultado de um coração que encontrou a salvação em Cristo. E a avareza impossibilitou aquele jovem rico de encontrar a salvação em Cristo Jesus. Ou como o rico insensato, que ele engana a si mesmo pensando que tudo estava bem. Tá bom, eu vou construir mais 1, 2, 3, 4 celeiros para que eu possa guardar a minha produção, para que eu possa guardar os meus grãos, então eu estarei seguro. Então a minha esperança estará tudo nesses celeiros. E aí Cristo termina a história dizendo, louco, hoje mesmo te pedirão a sua alma e o que você terá para oferecer. Ou como na parábola do rico que negligencia o pobre Lázaro, por pura avareza, como Judas, que trai o seu mestre, que trai Jesus por 30 moedas de prata e ainda comete o suicídio. É como se a gente estivesse vendo o verso 9, como que começa e como que termina, uma progressão, é um caminho de destruição, né? E Ananias e Safira, que mentem para o Espírito Santo, vendem os seus campos, vendem as suas propriedades e depositam apenas uma parte aos pés dos apóstolos. Eles não eram obrigados a vender as suas propriedades, as suas casas, eles podiam ficar. Mas todos estavam vendendo, eles queriam vender também, mas eles esconderam que uma parte ficou com eles. E os ricos, na carta de Tiago, que exploram os trabalhadores que trabalham para eles. O que é isso? É resultado de ganância, é resultado do amor ao dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro ele tem o poder de gerar devoção. O dinheiro ele tem esse poder de gerar devoção. Por quê? Porque o dinheiro não é um mero objeto. Ele tem esse poder de gerar devoção. Ele tem esse poder de gerar sedução. O dinheiro, ele vai te envolvendo. Ele vai te envolvendo. Ele te envolve de forma gradativa e ele começa a exercer influência sobre a sua vida. Influência sobre as suas decisões, influência no seu caráter, começa a exercer influência sobre a sua família. O dinheiro pode destruir a sua família, começa a exercer influência nos seus negócios, nos seus rumos de vida, porque o dinheiro ele exige devoção. É como Jesus vai dizer, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o verso 21 e o verso 24, aquela passagem tão conhecida da gente, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, se o teu tesouro é o dinheiro, o seu coração vai estar totalmente atrelado a ele. E Jesus mostra para a gente que isso é uma péssima opção. É uma péssima opção. Sabe, se a gente pegar as palavras que Jesus usa, ele diz assim, dedicar-se, devotar-se, servir. Dedicar-se, devotar-se e servir. Não são palavras que nós usamos para objetos. São palavras que nós usamos para pessoas. Ou seja, Jesus está colocando o dinheiro como uma divindade.
Por isso que muitas traduções vai estar como mamon, né? Não que mamon seja uma espécie de Deus, seja uma espécie de demônio, como muitas vezes é traduzido. Não, mamon é a palavra hebraica para riqueza. Mamon é a palavra hebraica para riqueza. Mas Jesus coloca o mamon, o dinheiro, não apenas como um objeto, mas uma entidade ao lado de Deus. E a pergunta que fica para a gente, meus irmãos, é: em quem você efetivamente confia? Quem é que efetivamente vai te dar um futuro melhor? Quem é que pode trazer você a real satisfação, o contentamento, a felicidade, a alegria que você tanto procura? Deus ou o dinheiro? Porque o dinheiro não tem só a capacidade de cobrar da gente devoção, mas o dinheiro também tem a capacidade de cobrar da gente onipotência. Porque o dinheiro, ele tenta te seduzir, ele vai tentar sempre te convencer que se você o tiver em quantidade suficiente para que você possa comprar todas as coisas que você precisa, ou acha que precisa, ou que você deseja, então você será feliz. Mas a pergunta que é: será que pode? Será que pode mesmo? Quantas histórias que a gente conhece, quantas histórias que a gente já ouviu, de pessoas que tinham uma quantidade exorbitante de dinheiro, mas que, ao se deparar com o câncer, o dinheiro não foi capaz de impedir que a doença acabasse com a sua vida. Quantas histórias que a gente conhece de pais que tinham muitas posses, que tinham muito dinheiro, mas que o dinheiro e as suas posses não foram capazes de impedir uma tragédia na vida dos seus filhos ou de alguém da família, consigo mesmo ou com alguém próximo. E a pergunta que fica é: o dinheiro é onipotente? O dinheiro tem mesmo todas as soluções? O dinheiro tem mesmo todo o poder para resolver o nosso problema? O dinheiro pode de fato dar todas as coisas que a gente pensa que ele pode dar? Porque o dinheiro tem esse poder sinistro, esse poder que nos assusta de roubar você de Deus. Como vai dizer aqui, que alguns nessa cobiça se desviaram da fé. O dinheiro tem esse poder de roubar você de Deus, porque você passa a confiar que tudo aquilo que só Deus pode te dar, se você tiver dinheiro, você também pode ter. E tem uma frase interessante de um escritor, que é Richard Foster. Ele tem um livro que é Dinheiro, Sexo e Poder, em que ele diz assim: o amante do dinheiro fará qualquer coisa por ele. E é precisamente aí que preside o seu aspecto sedutor. Para a pessoa que ama o dinheiro, meias medidas não bastam. A pessoa é fisgada. O dinheiro se torna um problema que consome e domina a vida. É um Deus que exige devoção total. O dinheiro, ele tem esse poder, sabe, de tornar a nossa caminhada, de tornar a nossa vida como uma jornada insaciável. Todos os homens e mulheres que a gente viu, que se envolveram em esquemas de corrupção nesses anos, e que vem seguindo por esses anos, são o quê? Pessoas que eram pobres, pessoas que não tinham dinheiro, pessoas que não tinham seus bens, pessoas que não tinham seus carros, pessoas que dependiam daquilo ali para ter um prato de comida na sua mesa? Não. Que tipo de pessoas que eram? Pessoas que tinham muito dinheiro, pessoas de muitas posses, pessoas que tinham muito mais do que muita gente. Então, todos já tinham muito dinheiro, mas acontece que o dinheiro deles não bastava. Eles precisavam de mais. E o dinheiro os levou a se corromper, o dinheiro os levou a mentir, os levou a fazer coisas que envergonharam os seus familiares, que envergonharam as pessoas da nossa nação. E o dinheiro tem esse poder de nos seduzir, de nos deformar, porque uma pessoa que é avarenta, uma pessoa que cobiça, é uma pessoa que ela é deformada.
Porque a pessoa avarenta, ela perde qualquer capacidade de ser generosa. A pessoa que é avarenta, ela perde a capacidade de ser uma pessoa bonita, por exemplo. Quem que gosta de assistir novela? Ninguém vai levantar a mão, né? Sabia. Eu falei, vou fazer essa pergunta, mas eu sei que ninguém vai levantar a mão. Tá bom, eu gosto de novela. Vou confessar meu pecado. Não, estou brincando. Mas as novelas são cheias desses personagens, não são? De pessoas, aquele galã, aquele homem bonito, aquela mulher que é bonita, mas que é avarenta, que passa todos os episódios da novela procurando riqueza, correndo atrás de dinheiro, né? Querendo se tornar mais rico que os outros que estão à sua volta. E a gente olha para aquela pessoa, ela se torna feia. Ela se torna feia. Por quê? Porque a avareza, ela tem essa capacidade de deformar, de deixar a pessoa feia. E nenhum cristão que busca o prazer desejará se lançar nessa ruína, que é a avareza pelo dinheiro. Sabe, que é querer o dinheiro, que é ser atormentado com muitas dores, como Paulo diz aqui. Por isso, nenhum cristão que ama o prazer, que quer ter uma vida contente, deseja ser rico. Mas agora a gente vai para uma outra parte do texto. Porque aqui a gente viu Paulo falando com uma ala da igreja, a ala daquelas pessoas denominadas pobres, que não tinham tantas posses, mas que poderiam ficar ricas, e que são tentadas a ser ricas. Mas agora que do verso 17 ao verso 19, a gente vai ver que Paulo fala a um grupo na igreja que já é rico. O que uma pessoa que é rica deve fazer com seu dinheiro quando se torna cristã? E o que o cristão deve fazer se Deus fizer o seu trabalho prosperar? E aí você pode falar no seu lugar, então esses 3 versículos não são para mim, porque eu não sou rico, eu sou pobre. Eu não tenho tantas posses, eu não tenho tantas riquezas, e a gente vai ver que sim. E a gente vai ver que esses 3 versículos têm muito mais a ver comigo, tem muito mais a ver com cada um de nós aqui, do que nós pensamos. Olha só, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ou seja, como que deve ser a oração de um cristão? Senhor, eu não quero nada em minhas mãos que não tenha vindo de Ti. Eu não quero nada em minhas mãos que não seja da Tua bênção. O que não é meu, Senhor, o que não é de meu direito, eu não quero, porque eu creio que tudo aquilo que é meu, eu recebo das Tuas mãos. Ou seja, tudo aquilo que nós temos é dádiva de Deus. O cristão, ele não vive de conquista, ele vive de dádiva. Ele vive de dom, ele vive de presente. O que eu tenho, eu não conquistei com a minha força de trabalho, com a minha capacidade, com a minha esperteza. O que eu tenho, eu recebi do Senhor, que a todos dá, como Paulo vai dizer, a todos dá para a nossa satisfação, a todos dá para o nosso contentamento. A gente precisa crer nisso. A gente precisa crer que tudo é dom, que tudo é dádiva, que não é o nosso trabalho que traz as coisas, mas que é Deus que possibilita. E crendo nisso, o que eu faço? Como eu ajo? Ou seja, eu uso ao máximo as capacidades que eu já descobri que eu tenho. Eu trabalho com a maior diligência, eu trabalho com a maior competência, eu trabalho de uma forma incansável, eu me dedico intensamente em ser produtivo, eu me alegro com o salário, eu me alegro com o fruto do meu trabalho, com a paga do meu trabalho, mas eu recebo tudo isso como dádiva de Deus, e eu não quero receber mais do que aquilo que Deus tem para me dar. A minha tarefa é semear, e a tarefa de Deus é dar a colheita, porque se eu colher no lugar de Deus, o que vai acontecer é destruição, como a gente encontra no verso 9. E nós só temos que semear com diligência, com atenção, com dedicação e descansar. Que o Senhor de tudo nos provê ricamente, como Paulo diz aqui. E descansar, e que aquilo que você possui hoje é porque Deus sabe que é isso que você precisa. E as coisas que você não possui é porque Deus sabe que você não precisa agora. E que se você nunca possuir, Deus sabe que você nunca precisou, e que se você tivesse aquilo que você deseja,
iria te fazer muito mais mal do que bem. Você não iria conseguir desfrutar da forma como você acha que desfrutaria. Iria piorar o seu caráter, ao invés de acrescentar alguma coisa. Então, meus irmãos, mesmo o pão que está sobre a nossa mesa, mesmo o pão que a gente compra com o suor do nosso rosto, sabe, a roupa, os nossos calçados, tudo aquilo que a gente compra para prover as nossas necessidades, a Bíblia Sagrada nos ensina não somente a pedir a Deus, mas também a agradecer. E se temos que agradecer, é porque todas essas coisas não são nossas conquistas, mas são dádivas de Deus. Porque se fossem nossas conquistas, nós não agradeceríamos. Porque se nós conquistamos, a gente vai agradecer a quem? Se eu fiz por merecer, aquilo que eu recebi como dádiva eu agradeço, o pão sobre a mesa eu agradeço, custou o meu trabalho, mas eu agradeço. Em Marcos 10, 23, Jesus vai dizer assim: dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Dificilmente, por quê? Não porque Jesus está dizendo que os ricos não entrarão no reino dos céus, não, mas dificilmente. Por quê? Porque aquele que tem muita riqueza, aquele que tem muito dinheiro, muitas posses, ao olhar para todas essas coisas, ao depositar a sua esperança, a sua segurança nessas coisas, dificilmente vai conseguir olhar para Deus novamente, depositando toda a sua segurança, toda a sua esperança em Deus. É difícil não amar a dádiva, mas amar o doador. Mas essa é a única esperança para quem possui riquezas. Ou para gente que nem possui tantas riquezas assim, mas que tem as poucas coisas que tem, mas que acaba depositando a esperança nessas coisas. E o verso 18, Paulo vai dizer: olha aqui, essas pessoas pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, quando a gente olha para o espírito de ambição, para o espírito de ganância, de avareza que a gente tem na nossa sociedade, a gente vê que é algo diabólico, que é algo maligno, porque a nossa sociedade gera em nós um desejo de ter mais. E nós elogiamos esse intento da sociedade sobre os nossos desejos. Mas a Bíblia diz: tendo com o que comer, com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas aí pode surgir aquela pergunta: mas como que eu faço para despertar nas pessoas, nos jovens, nos adolescentes da nossa sociedade, nos jovens da nossa igreja, um espírito empreendedor? Por quê? Porque todo mundo vai ficar satisfeito com o salário básico. E não pode. A gente não pode se satisfazer com o salário básico. A gente precisa gerar mais riqueza. Por quê? Porque o progresso depende da geração de riqueza. Mas, meus irmãos, o problema não é empreender, sabe? O problema não é a profissão, seja ela a mais rentável que ela for. O cristão, ele tem sim o espírito empreendedor, mas a verdadeira motivação do nosso espírito empreendedor não é empreender para que nós tenhamos mais, é empreender para que a gente possa repartir mais. A gente quer ter mais, não tem problema, mas o problema é a motivação em querer ter mais. É apenas para acumular? Porque quando a gente vai para as Escrituras, a gente encontra: tenha mais, ok, beleza, não tem nada de errado, mas reparta mais, doa mais, se envolva mais com as pessoas que necessitam. E aí a gente vai para o verso 19. Que essas pessoas acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ou seja, a razão por que o uso do nosso dinheiro proporciona um bom fundamento para a vida eterna, não é que a generosidade que a gente possui faz a gente merecer a vida eterna, mas que a generosidade que a gente mostra muitas vezes onde está o nosso coração. A generosidade confirma que a nossa esperança está em Deus e não em nós mesmos, não no nosso dinheiro.
A vida eterna também é uma dádiva da graça. Nós recebemos ao descansar na promessa de Deus. Depois nós usamos o nosso dinheiro, que confirma ou que nega essa realidade da qual nós participamos. Mas eu quero ser um empreendedor de sucesso. Para quê? Para doar mais o meu lucro. A gente pode dizer, eu quero ser um empreendedor de sucesso, porque sendo um empreendedor de sucesso, eu posso doar aquilo que me sobra, eu posso doar mais. Mas a grande pergunta é, por que você não faz isso agora? Então, a gente não encontra isso nas Escrituras, a gente encontra não queira ser um empreendedor de sucesso, busque primeiro o reino de Deus. Eu quero um bom emprego para ajudar mais as pessoas necessitadas. Mas a gente vai encontrar nas Escrituras, não queira um bom emprego. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. Ou, eu quero uma promoção para ajudar quem precisa. Não busque a promoção. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. Por quê? Porque todas essas coisas que a gente disse agora, e muitas outras coisas vão acontecer de forma natural em nossa vida, ou vão acontecer ou não vão acontecer, apenas como um reflexo da nossa busca pelo reino de Deus. E a forma como você usa o seu dinheiro vai dizer muito se isso é uma realidade em sua vida ou se não é. Então, para a gente concluir, meus irmãos, ficam algumas perguntas. Por que você quer ter mais? Para que ter mais? Simplesmente para ter mais? Simplesmente para acumular? Simplesmente para possuir ou para repartir mais? E como se encontra o seu desejo por felicidade? Como se encontra o seu desejo por essa tão grande alegria que a gente procura todos os dias? Tão fraco que às vezes ou muitas vezes você pode se satisfazer com qualquer prazer, com qualquer realidade transitória, com prazeres passageiros, ou então se fortalecendo, ou o seu desejo está se fortalecendo, está progredindo, te levando à busca de esperança, de segurança ou de satisfação em Deus. Ficam algumas perguntas para a gente refletir. E que Deus nos dê graça, porque nós precisamos dessa graça para entregar a nossa esperança, para entregar a nossa segurança, para entregar os nossos desejos, não para as coisas passageiras, mas para aquilo que a gente encontra em Deus, para a esperança, para a segurança que a gente pode encontrar em Deus, porque é como Davi vai dizer, lá no Salmo 16, ou 116 agora, é um desses dois, com todas as suas posses que ele tinha, com todo o seu reino, com todas as terras que ele possuía, mas Davi dizia assim, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha propriedade. Por que ele dizia isso? Porque tudo aquilo que ele tinha não formava quem ele era. Ele não depositava aquilo que ele era naquilo que ele tinha, mas tudo que ele era, ele encontrava a resposta sempre em Deus. Amém? Amém. Que o Senhor nos dê graça para conseguirmos enxergar a nossa vida dessa maneira como Paulo nos orienta nesse texto.